Vamos ver a especificação do projeto de estoque em loja, que utiliza os conceitos de herança. O objetivo principal desse projeto é praticar os conceitos de herança entre classes. A gente vai fazer isso desenvolvendo um controlador de estoque em loja bastante simplificado. Esse projeto, ao longo da nossa disciplina, a gente vai passar por várias versões deles. Esta aqui é a versão inicial, a qual futuramente nós incorporaremos outras funcionalidades. O procedimento básico a ser seguido para implementar esse projeto está descrito nesta especificação. Inicialmente, nós vamos criar uma classe base, produto, que é aquela que contém as informações que são comuns a todos os itens que são vendidos na loja. Todo item, qualquer que seja a natureza dele, tem um nome, que é um string, e tem um preço em real, que a gente vai representar por um double. E em seguida, a gente vai criar uma classe por herança para cada um dos tipos de itens que essa loja possui. Aqui vamos simplificar, supondo que nossa loja só trabalha com livros, CDs e DVDs. Então essas três classes, livro, CD e DVD, vão herdar da classe produto. Porém, para cada item desse, existem informações adicionais que não estão presentes na classe produto. Aqui está uma coisa bem simples. Para livros, a gente se tem de informação adicional apenas o nome do autor. Para CDs, o número de faixas de música que tem naquele CD. E para os DVD, a duração em minutos. Então, cada uma dessas classes vai ter nome e preço e, além disso, mais alguma coisa. A terceira classe que a gente vai criar é a classe loja. É a loja que contém o estoque de todos os itens. Então, a gente vai dentro dela armazenar 3 containers, 3 vetores ou 3 listas de objetos do tipo livro, CD e DVD. E além disso, com a classe loja, a gente vai ter funcionalidades para ler e salvar o estoque em arquivo. Não faz sentido se você tem um sistema controlador de estoque que quando você encerrar o expediente e desligar o seu computador, você perca todas as informações. Então, esses dados têm de ser salvos e recuperados de memória permanente. Aqui a gente vai usar simplesmente um arquivo texto. Então, são 5 classes a serem desenvolvidas. Aqui eu estou detalhando cada uma delas, quais são os membros da classe. O produto armazena o nome e o preço inteiro. Esta classe deve ter as seguintes funções membro, os seguintes métodos. Ler é a classe que lê um produto. Essa classe recebe como parâmetro uma iStream, ou seja, um stream que já foi aberto, normalmente ela está associada a um arquivo, né? E é de lá que ela deve ler as informações. Ela lê o produto do ponto onde o cursor da stream está parado. Dali em diante ela lê um produto. Retorna falso em caso de erro. A função salvar escreve o produto, ou seja, o nome e o preço, numa OStream que é passada como parâmetro. A função digitar é parecida com a ler, só que enquanto a ler lê geralmente de um arquivo, a função digitar é para ler do teclado, o usuário digitando um novo produto. E a função imprimir, que exibe em tela. A função imprimir vai ser feita usando salvar. Salvar pode salvar tanto em arquivo como em tela. Imprimir vai ser só um apelido para salvar em tela. Depois da classe produto, nós temos as 3 classes derivadas, livro, CD e DVD. A classe livro, por exemplo, é da classe produto por herança pública. Armazena especificamente nela o dado a mais que tem no livro. No caso do livro é o nome do autor. E ela deve prever funcionalidades muito parecidas com as da classe produto. Inclusive, essas funcionalidades das classes derivadas, da classe livro, por exemplo, deve se basear, deve usar a funcionalidade de mesmo nome que existe na classe produto. Então, ler um livro é ler o produto que existe dentro do livro e, em seguida, ler alguma informação adicional, no caso, o nome do autor. Mesma coisa para salvar, digitar e imprimir. Para essas classes, nós vamos sobrecarregar os operadores maior, maior e menor, menor. Maior, maior vai ser uma outra forma de utilizar a função método digitar e menor, menor vai ser implementada utilizando o método salvar. A classe loja é onde vão estar armazenados a lista de objetos, né? Então, ela tem dentro dela 3 containers, um vector, um list, qualquer um dos containers STL que você prefira usar. Então, ela vai ter um container de livro, um container de CD e outro container de DVD.
e deve prever os seguintes métodos: incluir livro, incluir CD, incluir DVD. Cada um desses métodos eu vou chamar incluir livro, eu passo como parâmetro um livro e a classe loja deve incluí-lo, provavelmente dando um pushback, né, no container correspondente. Então, para os métodos incluir livro, CD e DVD, eu passo como parâmetro um livro, um CD e um DVD. Tem os métodos excluir livro, excluir CD e excluir DVD. Neste caso aqui, eu passo como parâmetro o índice. Então, eu quero que exclua o livro, índice 0, o livro, índice 1 e assim sucessivamente. Esta função aqui retorna um booleano que será falso em caso de erro. Por exemplo, você mandou excluir o livro índice 8 e só tem 5 livros no momento em estoque. A função ler é parecida com a lei da produto, com a lei de livro, com a diferença que o parâmetro não é o mesmo. As classes mais baixas, produto e livro, recebem como parâmetro uma string já aberta. Então a gente pressupõe que uma função de uma hierarquia maior recebeu o nome do arquivo, associou o arquivo a um string que está aberta e passa essa string como parâmetro. Quem faz isso é este método ler da classe loja, que é o de mais alto nível. Este recebe como parâmetro uma string, o nome do arquivo, onde deve estar a descrição do estoque da loja. Com este nome de arquivo, ele abre uma stream e depois passa essa stream como parâmetro para, por exemplo, a função ler da classe produto. Então, a classe ler da loja começa abrindo a stream, em seguida executa 3 procedimentos consecutivos. Primeiro, lê todos os livros, depois lê todos os CDs e depois lê todos os DVDs da stream que ele acabou de ler. Para isso, ele vai chamando, dentro de um for, o ler da classe livro, depois outro for para ler da classe CD e outro for para ler da classe DVD. A stream tem um formato específico de como é lido. Então, por exemplo, a lista de livros começa com a palavra reservada, lista livros, depois o número de livros, e em seguida, em cada linha, vem um livro novo. Então, a ler da classe loja vai se basear nesse formato do arquivo do livro. O formato do arquivo está descrito logo mais à frente aqui nessa especificação. A ler da loja também retorna falso em caso de erro na leitura. A função salvar da classe loja é parecida com a função ler, só que ao contrário. Ela também recebe como parâmetro uma string. Com isso, ela abre uma OStream, um stream de saída. E depois que essa string está aberta, vai salvar consecutivamente a lista de livros, depois a lista de CD, a lista de DVD, tudo na mesma stream. Terminou de salvar tudo, fecha a stream. Se deu OK, retorna true. Se não deu, retorna false. O método imprimir é muito parecido com o salvar. O salva em arquivo, o imprimir imprime em tela. Mas o conteúdo é muito parecido, com diferenças sutis. Eu mostrei até aqui um exemplo. Quando você salva, você vai salvar lista de livro, lista de CD e lista de DVD. Em arquivo, a palavra que vem antes da impressão dos livros é uma palavra reservada que a gente já vai ver. Em tela, a gente pode botar qualquer texto inicial aqui que escreva, que designe ao usuário que o que vem abaixo são livros, e depois imprime em tela todos os livros. A gente já vai ver que em arquivo o formato é muito parecido com esse que eu estou representando aqui para imprimir em tela. Isso aqui é tudo igual. Essa parte aqui, L se for livro, depois o nome, o título entre aspas, o preço com cifrão na frente, etc. Tudo isso aqui é muito parecido se você for imprimir em tela ou em salvar em arquivo. A diferença é que em tela a gente para cada item coloca na frente o índice, livro 0, livro 1, livro 2. Em arquivo não vai ter isso. E o cabeçalho, o que vem antes da lista, é diferente. Como é que é a leitura e salvamento em arquivo? O arquivo tem de ser um formato bem padronizado. Cada uma das classes tem o seu formato de leitura escrita. Por exemplo, a classe produto, o produto é sempre uma aspa, depois o nome do produto, outra aspa, um ponto e vírgula, um cifrão e o preço. Note que o preço é um flutuante, 3,54, é um número real, apesar de internamente a gente utilizar um número inteiro. Se a gente olhar aqui, nesse pedaço de uma linha que representa um livro, essa parte aqui que vai da aspa
até esse 32.34, isso corresponde exatamente à especificação de como é que um produto é salvo. Então, dentro da impressão de um livro, existe a impressão de um produto. Isso ilustra bem o conceito de herança. Uma classe é construída se baseando em outra. Então, os métodos da classe maior utilizam os métodos da classe menor. Vamos ver como é que é impresso um livro. A linha que representa um livro começa com L, dois pontos. A gente viu esse exemplo aqui. L, dois pontos. Em seguida, vem a parte da impressão do produto, que a gente já acabou de ver. Aí vem um ponto e vírgula e a informação adicional no livro. O que é que o livro tem além do produto? O nome do autor. E o formato vai ser um string com a aspa na frente e outra depois. Aqui um exemplo de um livro salvo ou lido de arquivo. Todas as linhas têm esse formato. O CD, a mudança aqui é a linha que representa um CD. Começa com C, dois pontos, e o item adicional que o CD tem vem precedido de um ponto e vírgula e é o número de faixas, um inteiro. No caso aqui, 15 faixas. Então, esse aqui seria um exemplo de um CD. E o DVD é muito parecido também, apenas que ele começa com D, dois pontos, e o número final, a informação final, que vem também separado das anteriores por um ponto e vírgula, é a duração do DVD em minutos. Então, este é o formato em arquivo para representar livros, CDs e DVD. A loja. A loja vai ser representada por um arquivo grande que começa com a lista de livros, depois a lista de CDs, depois a lista de DVD, exatamente nessa ordem, não pode inverter. Antes da lista de livro, tem de vir a palavra reservado, lista livro, escrita toda em maiúsculas, sem espaço, sem nada. Seguida de um delimitador, um espaço, não tá, qualquer coisa, e um número. Este número é exatamente a quantidade de livros que existem nesta loja. No caso aqui são 3. Então, se esta loja tem uma lista de livros de tamanho 3, então após essa linha devem vir exatamente 3 linhas e todas contendo livros, por exemplo, linhas que começam com L. Em seguida vem a lista de CD, e no caso aqui nós temos 2 CDs depois da lista, e em terceiro vem a lista de DVDs, no exemplo aqui com 4 DVDs. Esta é a especificação do programa que vocês têm de fazer. Já tem disponível aí no SIGA alguns arquivos para facilitar, tornar mais rápida a implementação. Vamos vê-los. No programa principal, nós criamos um objeto X do tipo loja e outras variáveis auxiliares para fazer a entrada de dados. O programa oferece um menu de opções, -1 para incluir livro, 4 para imprimir acervo e pede para o usuário digitar a opção desejada. Essa opção é digitada através de um string e essa string é convertida para inteiro através da função stoy. Essa função gera uma exceção caso não seja possível fazer a conversão de string para inteiro, e em caso de exceção, a gente faz o valor opção assumir um valor inválido. Este bloco fica sendo repetido enquanto a opção for inválida. Após o usuário ter digitado uma das opções possíveis, é feita a entrada de dado correspondente à opção que ele escolheu. Por exemplo, se ele escolheu a opção -3, é para excluir um DVD. Então o programa pergunta qual a ID do DVD que ele quer excluir. Se a opção for 1 é porque ele quer incluir um livro, então a gente usa o operator maior, que vai ser implementado na nossa classe para ler um livro, ler um CD ou ler um DVD. Se a opção for 4, que é para imprimir o acervo inteiro, não há nenhuma entrada de dados a ser feita. Se for 5 e 6, para ler o salvar em arquivo, pede para o usuário digitar o nome do arquivo. Em seguida, executa a função. Para excluir DVD, chama a função correspondente. Para 0, que é sair, não faz nada. Para 1, que é incluir um livro, chama a função incluir livro. 4, chama a função imprimir. 5, chama a função ler, que pode gerar exceção. Se tiver algum problema, imprime a mensagem de erro. Mesma coisa para a opção 6, que é para salvar o arquivo. Vamos ver este programa em execução. Então, se eu peço para incluir livro, o nome da Rosa, preço R$ 132, autor Humberto Eco. Se eu peço para incluir um CD cujo nome seja Ação da Felicidade, cujo preço é R$ 31 e que tem 19 faixas
um outro CD cujo nome é Palavras ao Vento, o preço R$ 1,23 e que tem 11 faixas. Se eu mandar imprimir isto em tela, aqui aparece a minha lista de livros com um livro, a minha lista de CD com 2 CDs e a minha lista de DVDs com 0 DVDs. Eu posso mandar salvar isso em arquivo, opção 6. Ele pergunta, vamos lá, loja.txt. Está salvo isso em arquivo. Se eu for lá na minha pasta e abrir o arquivo loja.txt, aqui está todas aquelas informações que eu digitei salva no arquivo de texto. E aqui no programa principal agora eu posso vir para a minha opção sair. No Cigar, vocês têm o arquivo lojaincompleto.h, que contém a declaração de quase todas as classes que vocês vão visitar para implementar o controlador de estoque em loja. Algumas classes estão declaradas completamente, outras vocês precisam fazer ou completar. A classe produto, ela está toda declarada, vocês não precisam fazer mais nada aqui. Vocês vão ter que declarar a classe livro, a classe CD e a classe DVD. A classe loja está toda declarada. Ela é composta por 3 vetores, 3 containers, um de livro, um de CDs e outro de DVDs. E as funções que a gente vai precisar é de um construtor default, que inicializa ela com todos os seus dados nulos, depois as funções de consulta para recuperar um total de livros, CD e DVD, e um livro, um CD ou um DVD específico, e funções para incluir e excluir livros, CDs e DVDs. Além disso, a gente precisa de uma função para ler uma loja de um arquivo, então a gente passa a string com o nome desse arquivo, e para salvar a loja em um arquivo. E finalmente para imprimir a loja em tela. No Cigar, vocês têm disponível uma versão incompleta do arquivo loja.cpp, que contém a implementação das funções membros da classe produto e da classe loja. E está faltando a implementação das classes livro, CD e DVD, que fica como exercício para vocês fazerem. Na classe produto, a função membro para digitar um produto vai solicitar ao usuário os 2 dados membros que fazem parte do produto, ou seja, o nome do produto e o preço do produto. O nome é feito com um getLine a partir de CIN e armazenando no dado membro o nome, feito com getLine, já que o nome do produto pode conter espaço. Repita isso enquanto o nome digitado for vazio. Depois, para ler o preço do produto, esse a gente faz com maior, já que o dado membro preço é um número em ponto flutuante, um double. Eu repito a leitura enquanto o preço for inválido, menor ou igual que 0. A leitura do preço foi feita com um maior. Então, nós sabemos que ele deixa para a próxima leitura o enter que terminou a digitação do número em ponto flutuante. Isso pode gerar um problema caso a próxima leitura seja um getLine, porque o enter que ficou sobrando na stream poderia encerrar a próxima leitura. Então, para evitar isso, eu faço um ignore, como não coloquei nenhum parâmetro, ele vai ignorar só um caractere e até um/n, então isso vai consumir e ignorar o enter que a gente tem certeza que está sobrando na stream CIN após a digitação e leitura com maior. Para imprimir um produto é só salvar em Cout. Para ler um número de um stream, a gente vai se basear no formato que foi definido na especificação para os produtos. É uma aspa, um string com o nome do produto, a aspa de fechamento, ponto e vírgula, cifrão e o número em ponto flutuante. Então a gente vai ler cada um desses objetos e testando se a leitura der certo e se eles são válidos. Então eu tenho um caractere C, eu leio esse caractere utilizando maior, se a leitura deu errado ou se o caractere não foi exatamente uma aspa, gere exceção. Em seguida eu vou ler a string que contém o nome e o caractere terminador dessa string é uma aspa. Então eu faço um getLine a partir da string i, armazeno na string nome e encerro a leitura quando encontrar uma aspa, essa aspa será consumida e ignorada. Se houve erro ou se o nome for vazio, gere exceção. Depois eu vou ler o caractere que deve ser necessariamente um ponto e vírgula, se não for, gera exceção, e depois vou ler outro caractere que deve ser necessariamente um cifrão. Se não for, também gera exceção. Em seguida, é só ler o preço. Aqui eu vou ler com maior, então a leitura se encerrará
caso encontre algum terminador ou algum caractere que não seja um dígito válido para um nome em ponto flutuante. Se não conseguir ler nenhum caractere, ou se o preço for negativo ou nulo, também gere exceção. Para salvar um produto, você imprime a aspa, depois a string do nome, a outra aspa, o ponto e vírgula e o cifrão, e finalmente o preço arredondado para no máximo 2 casas decimais, e com essas 2 casas decimais sempre aparecendo, por exemplo, se for 3 vai aparecer 3.00. Aqui está faltando implementar a classe livro, a classe CD e a classe DVD que fica a cargo de vocês. A classe loja já está toda implementada, função para limpar a loja, consulta para obter livro, CD ou DVD e funções para excluir livro, CD e DVD. Imprimir uma loja em tela, imprime esse cabeçalhozinho, esse título, depois foree de 0 até o tamanho da lista de livro, imprime um número, um parêntese e um espaço e depois o iésimo livro usando o operator menor que foi sobrecarregado para objetos do tipo livro. Mesma coisa para os CDs e DVDs. Para ler uma loja de arquivo, crio e abro um stream associado a esse arquivo. Se deu problema na abertura, gero uma exceção. Depois eu vou ler o cabeçalho da lista de livros. Tem de ser a palavra lista livre seguido de um inteiro com o número de livros. Em caso de qualquer erro, gera exceção. Depois eu zero a lista de livros atualmente existente e vou ler cada um dos livros do arquivo, usando a função ler da classe livro. Esta função, caso haja algum erro na leitura da linha específica, gerará uma exceção. Depois de lido o livro, dou um pushback para inserir o livro L na lista de livros e sigo um esquema equivalente para ler a lista de CDs e para ler a lista de DVDs. Para salvar a loja em um stream, abro a stream associada ao nome do arquivo, testo e, caso de erro, gero exceção. Depois salvo o cabeçalho da lista de livros, que é a palavra lista livro, espaço e o comprimento dessa lista. Depois salvo cada um dos livros dentro de um for, usando o operator menor para a classe livro. E faço a mesma coisa para os CDs e para os DVDs.